Oi, aqui é a Mari do Sonho de Estante, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai conversar finalmente sobre as melhores leituras do ano de 2022. Já peço que você deixe aqui nos comentários os seus favoritos do ano de 2022 pra gente ir conversando sobre eles. E se você é novo aqui no canal, primeiramente, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Já se inscreve aqui embaixo também e ativa as notificações para ficar sabendo sempre que sair vídeo novo por aqui. E já deixa o seu like, porque você vai pegar muita indicação boa no vídeo de hoje. Se interessar por qualquer um dos livros que eu vou mostrar aqui hoje, tem link para cada um deles também aqui no box de descrição, com o link direto para a Amazon, para você comprar, colocar na sua wishlist, salvar o link para comprar depois. Comprando por esse link você me ajuda muito e não altera em nada no valor da sua compra. E também temos um clube de leitura no Catarse, não só de clube de leitura, dependendo do apoio que você quiser fazer, você pode ou não participar do clube. São diversas recompensas, diversos apoios, então vai lá dar uma conferida, que o link também tá aqui no box de descrição. E se quiser apoiar o canal, eu vou ficar muito agradecida. Eu trouxe basicamente um favorito para cada mês, porque seria impossível escolher, sei lá, um top 3 pro ano inteiro. Eu li 91 livros no ano de 2022, então pelo menos um favorito ali por mês eu consegui escolher. Começando com o favorito do mês de janeiro, que é Sobre os Ossos dos Mortos. Esse livro me surpreendeu muito e quando eu fui separar os livros para esse vídeo, eu vi que eu tinha lido esse livro em janeiro e eu fiquei, nossa, foi esse ano, parecia que fazia tanto tempo que eu tinha lido ele, mas mesmo assim esse sentimento assim de, não de quentinho no coração, porque esse livro não é o tipo de livro que te deixa com quentinho no coração, mas uma sensação boa por ter lido ele, sabe? Então, gostei muito de ter feito essa leitura. Ele foi um presente de amigo secreto, se eu não me engano, do ano de 2021, e fiquei muito feliz de ter feito essa leitura mesmo. Aqui a gente tem uma vibe bem casinhas afastadas ali, sabe? Poucos vizinhos, um inverno bem rigoroso, e aí uma coisa estranha acontece. Um desses vizinhos morre, um desses moradores, né, morre, e a vizinha dele, que vai ser a protagonista desse livro, ela começa a investigar, ela começa a ir atrás de respostas para saber o que aconteceu. Mas esse livro, ele não vai ser sobre essa morte, ele não vai ser um livro de mistério para descobrir o que aconteceu com esse cara. Ele vai ser um livro sobre pessoas e sobre a relação dessas pessoas com a natureza, e foi por isso que eu gostei bastante. Inclusive eu li esse livro quase ali que ao mesmo tempo, na verdade foi ao mesmo tempo que eu li Walden, e Walden também é um livro que fala muito sobre a natureza e a relação do homem com a natureza. Então ler esses dois livros ao mesmo tempo eu arrepio. Não sei se dá pra ver, mas eu tô arrepiando só de falar desse livro, porque sério, muito bom. Walden também é muito bom, mas entre ele e esse daqui, eu prefiro esse, que ele é uma leitura mais tranquila de se fazer do que Walden. E é um livro que me prendeu mais também. O favorito do mês de fevereiro foi Todas as Coisas Belas. Esse livro, ele foi até favoritado, não só foi o favorito do mês, como ele foi favoritado. É o primeiro livro que eu leio do autor. Ele tem um outro livro muito famoso também, que é O Lado Bom da Vida, que se eu não me engano tem filme. Mas esse livro é um livro sobre livros, é um livro com protagonista leitora, e é um livro de uma protagonista leitora inconformada com o final do seu livro favorito da vida. Então assim, não tinha como não se identificar com isso daqui e não aproveitar cada página em que ela reflete sobre ali o seu livro favorito, sobre outras coisas também, outras leituras, sobre a vida. Gostei muito, a ponto de não ser só o favorito do mês, como um favorito da vida. O livro favorito que eu trouxe para representar o mês de março foi A Dança da Floresta. Eu era louca para ler alguma coisa dessa autora, e aí nessa edição belíssima que a Wish trouxe desse livro, né, era o meu momento de fazer essa leitura, e me surpreendeu muito. Ao mesmo tempo que eu tinha certas expectativas, esse livro, ele não atendeu todas essas expectativas, mas ele criou outras expectativas
e atendeu ou superou essas outras expectativas que ele criou. Então foi uma leitura também muito tranquila de fazer, embora seja um livro grande, né? Ele tem mais de 400 páginas. Foi uma leitura muito rápida e que eu me senti, assim, muito presa. Eu li esse livro em uma maratona de 12 horas. Então, assim, foi uma leitura intensa, porque eu comecei num dia, terminei no mesmo dia, então eu fui entrando ali nesse universo, todo esse ambiente mágico que a autora criou assim de uma vez, e foi uma experiência maravilhosa. Janeiro, fevereiro, março. O livro favorito do mês de abril foi Step Sister. No mês de abril eu também li O Rei do Inverno, que é o primeiro livro da trilogia das Crônicas de Arthur. O Rei do Inverno teve mais estrelas do que Step Sister, mas Step Sister foi o meu favorito porque foi uma leitura que eu me senti muito mais envolvida com a história, muito mais assim curiosa e animada para saber o que ia acontecer. E O Rei do Inverno foi uma leitura ali um pouco mais densa, um pouco mais difícil de fazer. Então, por essa ter sido uma leitura mais leve e tudo mais, ele acabou sendo o meu favorito. Aqui a gente tem, não é bem um reconto da história da Cinderela, porque ele não vai recontar toda a história. Esse livro, ele começa a partir do momento em que já passou ali, a Cinderela já calçou o sapato de cristal, o príncipe já viu que era ela, já foram embora pro castelo, já viveram a vida deles e ficaram lá as meias irmãs e a madrasta da Cinderela na casa que ela morava. E agora a gente vai ver o rumo que a vida delas tomou, né, tendo que lavar as próprias roupas. Agora não tem mais a Cinderela para lavar as roupas delas, então fazendo a própria comida, porque não tem mais a Cinderela para fazer a comida delas. Então a gente vai acompanhar aí como ficou a vida delas depois que a Cinderela foi embora, em específico de uma das meias irmãs, que é a Isabelle. A Isabelle, ela meio que se arrepende de ter feito todas aquelas coisas com a Cinderela, mas a outra irmã dela, que eu não sei o nome, ainda fica ali na cabeça dela falando, tipo, de que você se arrepende? Ela era uma, sei lá, maltrapilha, não sei o que, não combinava com a gente e tudo mais. Mas a Isabelle, ela quer realmente mudar de vida. E aqui a gente tem 3 bruxas que tecem o destino das pessoas com uma... Tecem não, porque elas pintam, na verdade, mapas de vida das pessoas, e a Isabelle, o mapa da vida da Isabelle é roubado por um cara aqui que quer ajudar alguém também, ao mesmo tempo que tá vindo um doido pra armar uma guerra contra o príncipe que acabou de se casar com a Cinderela. É uma loucura esse livro, mas é muito bom. Abril, maio. No mês de maio, eu não li muita coisa. Eu acho que eu li 2 livros no mês de maio e nenhum deles foi assim o suficiente para ser um favorito. Então a gente vai pular pro mês de junho. Meu livro favorito do mês de junho foi Feita de Fumaça e Osso, da Laini Taylor. Tinha anos que eu era doida para ler esse livro e finalmente veio aí essa leitura e eu, sim, expectativas completamente superadas, não esperava por isso. A gente tem uma espécie de demônio que vive na Terra ali junto com os humanos, e tem os anjos que vivem lá num lugar assim bem longe, e essa espécie de demônios vive em guerra com esses anjos há centenas de anos. E aí a gente tem a nossa protagonista que está vivendo pleníssima sua vida na Terra. Na verdade, ela foi criada por um desses demônios, mas ela não tem ciência do que acontece por trás, né, de toda essa existência desses demônios, e nem sabe da existência desses anjos. Então ela vai descobrindo tudo aqui e descobrindo também que ela é uma peça muito importante para essa guerra. Como sempre, né? Senão não teria história. Então é muito, muito envolvente essa história, é muito bom. Eu li esse livro muito rápido também, mas conforme os livros da trilogia foram passando, eu fui esfriando assim, sabe? E acabei não finalizando, inclusive, o 3º volume. Tá parado pela metade até hoje, desde junho, mas eu pretendo finalizar assim. Só que esse primeiro foi tão bom que eu fiquei meio assim
sem rumo quando eu fui ler o segundo e o terceiro, porque eu fiquei esperando, né, que a história crescesse cada vez mais, mas não foi bem assim que aconteceu. Mas esse aqui foi bom o suficiente para se tornar o favorito do mês de junho. No mês de julho, eu acho que eu já falei muito desse livro aqui, mas eu vou falar de novo. Enquanto o mundo inteiro não tiver lido esse livro, eu vou falar sobre esse livro, que é Abarat, do Clive Barker. Foi o primeiro livro do autor que eu li, eu tenho outros livros dele aqui, mas esse daqui foi o primeiro porque foi o primeiro livro dele que eu comprei, e eu comprei assim por indicação da Bia Paludetto, que ela falou um dia num vídeo dela, e nem era um vídeo indicando esse livro, acho que ela ainda nem leu esse livro, mas eu falei, gostei da capa, gostei dessa vibe meio doida que ele passa, então eu vou ler. E eu li, e eu amei, e ele se tornou, acho que um dos meus favoritos da vida também. Aqui a gente tem uma protagonista que vive numa cidade chamada Galinhópolis. E sim, essa cidade tem esse nome porque lá tem mais galinha do que gente. E a protagonista, ela é, digamos que, incompreendida. Não sei se eu lembro muito bem, assim, os detalhes a ponto de falar com certeza, mas as pessoas, elas têm uma mentalidade lá nessa cidade, assim, muito fechada. E um dia, quando a protagonista vai fazer um trabalho para a escola, que é para falar sobre alguma coisa importante da vida dela, não, elas têm que pesquisar, a tarefa de casa é pesquisar alguma coisa sobre a cidade, alguma coisa importante da história da cidade. E aí a protagonista descobre que o fundador dessa cidade tem um negócio aí, um mistério envolvendo ele, envolvendo a morte do fundador da cidade, e ela vai atrás de saber mais sobre isso. E quando ela chega lá com a história toda animada, porque ela fez a maior pesquisa sobre isso, a professora, tipo, é completamente escrota com ela, tipo, joga as coisas dela no chão, expulsa ela da sala de aula, e aí a protagonista foge. Eu falo a protagonista porque eu esqueci o nome dela. A Candy. A Candy foge, vai parar no meio de um matagal lá, perto de um farol, e um bicho aparece pra ela, pedindo a ajuda dela, pedindo pra ajudar ele a despistar um monstro. E aí é que a loucura começa, porque junto da existência desse monstro, ela vai descobrir a existência de um mundo completamente diferente do que ela tá acostumada lá em Galinhópolis. E são criaturas, assim, bem diferentes mesmo, desde insetos gigantes a mulheres de não sei quantas cabeças. Maravilhoso. Leiam, tá? No mês de agosto nós temos um favorito muito especial, que é O Veneno na Montanha. Por que que ele é especial? Primeiramente porque a autora deste livro é uma influenciadora literária que eu acompanho desde que ela começou no Instagram, o perfil dela, e aí eu fui acompanhando todo o processo de escrita desse livro, todo o crescimento dela também como influenciadora literária, e aí pude conhecer ela na Bienal, inclusive foi lá que eu comprei o livro e autografei o livro também, porque eu não podia sair de lá sem isso. E quando eu li isso daqui, tipo, a Bienal foi em julho, chegando da Bienal, eu já coloquei esse livro para ser lido em agosto, porque eu não podia esperar mais. Inclusive, a continuação sai agora esse ano e eu tô, assim, muito ansiosa pela continuação. É um livro de fantasia maravilhoso, com uma ambientação, assim, meio sombria, porque ele se passa dentro de uma montanha aí que tem seus mistérios, e a gente vai ter todo um mistério também envolvendo a mãe da protagonista, porque a mãe dela foi levada para essa montanha, e aí agora a Kalina, que é a protagonista desse livro, ela vai fazer com que levem ela de propósito para essa montanha, porque nessa montanha tem uma prisão, então, né, você não vai parar lá por qualquer coisa, então a Kalina simplesmente vai tentar invadir essa montanha e vão levar ela presa, e ela vai entrar lá pra tentar entender o que tá acontecendo lá dentro. E além do mistério que envolve aí a mãe dela lá dentro dessa montanha, também tem todo um mistério envolvido aí com o pai dela e com os governantes lá dentro dessa montanha. Então, tipo, é um negócio muito doido. Acontece muita coisa, tipo, muita coisa mesmo. E
cada vez mais que você lê, você fica com mais perguntas na cabeça, só querendo saber o que tá acontecendo. E eu espero que algumas dessas perguntas sejam respondidas no próximo volume. E tomara que mais perguntas sejam criadas, porque eu acho que vai ter um terceiro volume também. Então, quanto mais tiver dessa série aqui, melhor. O favorito do mês de setembro também se tornou muito especial, porque eu também pude conhecer o autor, mas não foi lá na Bienal de São Paulo. E foi bem ali próximo do momento em que eu tinha lido, então o surto tava muito fresco na minha cabeça, no meu ser. Então foi assim, um momento muito especial ter acabado de ler esse livro e ter tido a oportunidade de conhecer o autor. E eu tô falando de Jantar Secreto, que eu também já panfletei muito lá no Instagram. Esse livro que me prendeu, assim, demais. Eu comecei a ler ele numa noite pra sentir o ritmo do livro. Falei, vou ler aqui os primeiros capítulos pra ver qual vai ser. Quando eu vi, eu já tava na metade. E quando eu vi no outro dia, eu já tinha finalizado. Então foi, assim, maravilhosa essa leitura. É um livro pesado, principalmente, assim, ali da metade pro final, ele vai ficando bem pesado. E aqui a gente tem um grupo de amigos que vieram de uma cidade do interior pra estudar e, né, eles vão ter que dividir um apartamento caro pra um só pagar sozinho. Então eles acabam dividindo esse aluguel enquanto trabalham e estudam. E aí, um dia eles descobrem que o dinheiro que eles estavam dando para um desses amigos para pagar o aluguel não está sendo usado para pagar o aluguel. Então eles precisam de uma solução rápida para conseguir 20 mil reais. E aí o que eles vão achar como solução? Oferecer jantares para estranhos na casa deles. Um desses amigos estuda gastronomia, então ele é chefe, né? Tem uma noção básica aí de como fazer uma comida decente para servir um jantar legal para as outras pessoas. E aí ele vai dar essa ideia e todo mundo concorda e tudo mais. Mas na hora de anunciar esses jantares, uma coisa sai muito errado. E eles se veem ali no meio de uma confusão em que eles precisam arranjar um corpo fresco para servir no seu jantar canibal de estreia. É isso mesmo, eles vão servir carne humana nesses jantares para pessoas que pagam muito. O povo que vem comer aqui no apartamento deles vão pagar muito por essa experiência. E depois desse primeiro jantar, eles vão se envolvendo cada vez mais nisso. E isso vai tomando uma proporção, assim, gigante. É tenso? É um negócio bem tenso. Eu tô rindo, de nervoso pela situação que eles passam, porque é um livro que vai te prender, assim, ao mesmo tempo que você fica meio... Meu Deus, isso tá acontecendo, você fica querendo saber cada vez mais. E maravilhoso, um dos melhores livros que eu já li. E eu consegui autografar. Nunca vou esquecer esse momento. Pro mês de outubro, nós temos um livro aí também que é quase tão sangrento quanto Jantar Secreto, que é Five Nights at Freddy's. Na verdade, o primeiro livro dessa trilogia, que é Olhos Prateados. Se você já jogou isso daqui, você vai ter uma experiência de leitura completamente diferente de quem ainda não jogou isso daqui. Sim, esse livro é inspirado no jogo Five Nights at Freddy's, no qual você precisa ficar ali como segurança noturno de uma pizzaria que tem uns brinquedos animatrônicos. Esses brinquedos, eles são gigantes. Nesse livro, a gente vai ter toda a infância da protagonista que ela passou com o pai dela construindo esses brinquedos para essa pizzaria. E um dia uma coisa deu muito errado com esses brinquedos e uma criança morreu. Passaram-se 10 anos e cada um assim foi pro seu canto. Eles ainda são adolescentes, né? Porque isso aconteceu lá quando eles tinham 7, 8 anos. Então 10 anos depois, eles estão ali no último ano do ensino médio. Eles resolvem se reencontrar. Os pais do menino que morreu vai fazer uma celebração, né, um especial assim de 10 anos em memória do filho deles e tudo mais. E esses jovens que eram muito amigos quando crianças acabam se reencontrando e decidem ver como tá a pizzaria.
por que não? E aí, quando eles vão ali visitar esse lugar de novo, coisas voltam a acontecer. Esse primeiro livro, ele é mais tenso. O segundo livro, ele é mais sangrento. E o terceiro livro, ele é bem doido, assim, bem viajado. Tem umas coisas meio sem noção, mas que pra história, que já é meio louca, assim, fez sentido. E aí, por que eu falei que se você já jogou, você vai ter uma experiência de leitura diferente? Porque quando esses jovens vão visitar essa pizzaria, você sente, volta assim na sua memória como se você estivesse jogando. E aí tá ali aquele ambiente todo escuro, aquelas visões que você tem pela câmera que não são muito nítidas, então você não consegue ver muita coisa. E aí você fica se imaginando no lugar desses personagens e como se você estivesse vendo ali tudo escuro e você ouve um barulho do nada e você... Esse livro me deixou com medo real, assim, eu não consigo nem explicar o que eu senti lendo esse livro, mas foi muito bom. Esse primeiro livro foi o melhor de todos pra mim, porque, como eu disse, no segundo vai se desenvolvendo ali toda uma história e o autor vai colocando umas coisas do passado também, então vai desenvolvendo mais cada personagem e cada trauma de cada personagem, então foi ficando um negócio mais, digamos que, mais sentimental, mas também com mais ação. Mas esse aqui teve só a parte da ação mesmo, então foi mais interessante. E aí acabou se tornando, então, o meu favorito de outubro. Pro mês de novembro, o livro favoritado do mês de novembro, quer dizer, o favorito, né, pra representar o mês de novembro, eu acho que vocês não me aguentam mais me ouvir falando dele. Mas eu vou falar dele de novo, sim, que é O Amor que Partiu o Mundo. Inclusive, recentemente, lá no Twitter, eu refiz uma capa pra esse livro, porque no vlog que eu li esse livro, eu falei que essa capa não representa, assim, em nada a história, e se eu passasse por esse livro numa livraria, eu com certeza não compraria. E aí, quando eu recebi ele pela HarperCollins e eu fui ler a sinopse, que eu fiquei tipo... Nossa, mas eu nunca imaginaria que esse livro era sobre isso, só olhando a capa. Então eu refiz a capa, se você tiver curiosidade de ver como ela ficou, vai lá no meu Twitter, todos os links estão aqui no box de descrição. E aí, nesse livro aqui, a gente vai ter uma história, assim, meio romance, meio sobrenatural, ficção científica, não sei explicar. Esse livro foi o primeiro livro da autora, o primeiro livro que ela escreveu, e só agora que foi publicado, depois de uns 2 ou 3, né, dela ser publicado por aqui, veio esse, finalmente, que pra mim, não li os outros, mas pra mim ele já é o melhor de todos. E aqui a gente vai ter a Natalie, que tá ali no último ano do ensino médio, tendo que escolher pra qual faculdade ela vai, já tendo que fazer as malas também, se despedir dos amigos e tudo mais. E nós temos o Bo. O Bo, ele estuda na mesma escola que a Natalie, mas eles nunca se viram na vida, porque eles não vivem no mesmo mundo. E um dia, a Natalie vê o Bo, só que tudo tá diferente. Tipo, as ruas, ao invés de ter uma floricultura, que era o que ela estava acostumada ali, é uma casa de alguém, ou é uma oficina, tipo, tá tudo diferente. Inclusive, esse garoto que ela viu na mesma escola que ela, porém, ela nunca tinha visto ele na escola que ela estuda, sendo que... Vocês estão pegando o raciocínio? Eu sugiro você ir lá assistir o vlog, porque esse livro é uma doideira atrás da outra. E aí, aqui a gente tem também uns sonhos que a Natalie tem. E nesses sonhos, uma senhora conta umas histórias pra ela. Tipo, histórias, lendas de nativos indígenas, ou histórias, assim, da criação do mundo e tudo mais. E a Natalie vai começar a ligar essas histórias com o que tá acontecendo com ela. Vai começar a se perguntar quem é essa senhora que aparece pra ela nesses sonhos. E por que essa senhora sumiu por 2 anos. E o Bo também vai se perguntar por que só ele e a Natalie que conseguem se ver. Tipo, tudo na realidade deles é a mesma coisa. Eles têm os mesmos amigos, eles estudam na mesma escola, eles têm a mesma idade, mas eles nunca se viram antes.
E eu nem sei explicar esse livro direito, tem que ler pra saber o que acontece aqui. Então eu sugiro que você vá mesmo assistir o vlog, porque lá as ideias estão mais frescas na minha cabeça. Eu só sei que esse livro foi, assim, muito marcado. Cada página eu queria marcar uma coisa diferente, porque eu não conseguia parar de ler, então eu queria lembrar de tudo depois. E é isso, eu amei esse livro. Eu quero muito ler outra coisa da autora, mas eu não queria ler os romances, esses romances dela. Então eu tô esperando sair algum outro livro que tenha uma sinopse, assim, não parecida com esse, mas que não seja só romance, porque esse livro aqui não é só romance. Inclusive quase não tem romance aqui, é mais essa doideira de realidade paralela mesmo. Detalhe, a Natalie tem 3 meses pra salvar o mundo. De quem? Por quê? Nesta sexta-feira no Globo Repórter. E por último, o favorito do mês de dezembro foi um livro de contos que eu realmente, assim, não esperava, não tava dando muita coisa por esse livro. E quando eu terminei a leitura, eu queria sair lendo, assim, pelo menos um livro de cada autor que tem aqui, que é Contos Góticos Russos. São 6 contos, mas são 5 autores, porque um deles tem 2 contos aqui dentro. E aí são contos, assim, com criaturas ali mais sobrenaturais, uma vibe, assim, mais inverno na Rússia. Então, é uma vibe bem interessante. Não foi uma escolha ideal para dezembro, né, que era um mês ali de Natal e felicidade e tudo mais, mas eu gostei da vibe, assim, que esse livro passou ali no mês de dezembro, né? Então vale muito a pena. É um ótimo livro para você conhecer a escrita dos autores, caso você não queira pegar ali direto um livro de 500 páginas. Então ler um conto, assim, de cada autor é bom para você ir se familiarizando com a escrita. Com certeza eu já quero ler, não vou dizer tudo, mas algumas coisas de cada um desses autores aqui eu quero ler, sim. E eu espero que seja tão bom quanto esses contos que eles me apresentaram aqui. O meu favorito foi o primeiro, porque tem a ver ali com o Retrato de Dorian Gray. Tem uma vibe bem parecida, mas não é, assim, uma cópia. Então, por essa lembrança, por ter me feito lembrar de O Retrato de Dorian Gray, acabou sendo o meu favorito. E é isso, então, esses foram aí os meus 11 livros favoritos do ano de 2022, que é o dobro de 11. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se já leram algum desses livros, me contem nos comentários se vocês gostaram ou não, e tá tudo bem se não tiver gostado. E a gente se vê então em um próximo vídeo. Tchau!